E chega uma hora na vida da gente que a única coisa que a gente tem que fazer é decidir. E depois de pensar, de muito analisar os prós e contras, eu cheguei à conclusão que está na hora. Está na hora de retornar, né? É melhor contextualizar, né? Bom, em 2022, eu fui maquiar uma noiva e as madrinhas. Fomos uma equipe lá para a Itália, ela nos contratou, nós fomos para lá para a Itália para trabalhar como maquiador. Mas eu tinha comprado o iPhone 13 e eu estava encantado com as imagens que ele produzia. Tanto que eu tenho muitos vídeos da minha viagem na Itália, porque eu também aproveitei para viajar e para turistar, não é? Mas enfim, eu fiz o vídeo do casamento, a noiva me autorizou, eu adorei a experiência, mas eu falei, eu quero mais. Porque a imagem de telefone, apesar de linda, era uma imagem de telefone. E o que eu fiz? Fui estudar. Eu fui correr atrás daquilo que eu queria. Então eu queria aprender a filmar corretamente. E isso inclui sair do automático, não é? Então, depois de algum tempo que eu comecei a estudar, a maioria foi no YouTube mesmo, eu comecei a aprender técnicas de filmagem e já não dava com o telemóvel. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a fazer uns trabalhos com o telemóvel mesmo, filmava com o telefone, ia fazer filmagem de festa. Quando eu fotografava, eu oferecia o trabalho de filmagem. E como era um trabalho assim e tal, era basicamente eu queria era criar um portfólio. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a trabalhar, fotógrafo, e eu comecei a oferecer para os meus clientes essa alternativa de quê? De ter um videozinho. Só que isso só foi me deixando mais apaixonado. O que que eu tinha que fazer? Um dinheiro desses trabalhinhos que eu fazia como fotógrafo e como videomaker, o que que eu fazia então? Esse dinheirinho do videomaker que eu ganhava, eu comecei a juntar até que eu consegui comprar o quê? A minha primeira câmera que realmente grava profissionalmente. Então, como eu estava muito interessado, o que que eu fiz? Juntei o meu dinheirinho, comprei a minha primeira câmera, que foi a SL2. Depois eu tive a 77D, a Mark I da ZVE10. E foi aí é que onde eu realmente fui a fundo em ser videomaker. Eu fiz um curso de multimédia durante um ano. Não valeu muita coisa, não. Aprendi mais com o YouTube. Mas, enfim, eu tive a base, então eu comecei a produzir o material. E eu fiz muita coisa legalzinha. Quer ver? Peraí. Olha pra você ver, já fiz videoclipe, já fiz documentários, já fiz festas de casamento. Enfim, eu já trabalhei bastante, até que chegou mais um nicho que eu nunca tinha experimentado, que era o quê? Ser videomaker de viagem. Pera aí. Antes de eu falar sobre o nicho de videomaker de viagem, deixa eu falar só uma coisa. Eu cheguei na ZVE10 Mark II, que é a câmera que eu uso. Inclusive, eu gravei até um curta-metragem. Aqui, olha. Eu gravei até um curta-metragem com essa câmera. E é a minha ZVE10 Mark II. Essa câmera aqui. Mas a gente nunca está satisfeito, né? A gente nunca está satisfeito. O que que a pessoa faz? A pessoa vai e monta um grid desse tamanho daqui. Monta um grid, você coloca a câmera aqui, enfim, a gente monta uma grande câmera, não é? Pois bem, como é que eu levava isso para o Marrocos? Essa era a minha questão. Como é que eu levava aquela câmera daquele tamanho e tá em cima do lombo de um camelo lá balançando, com uma câmera desse tamanho? Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que novamente começar a trabalhar, juntar mais dinheirinho para comprar o quê? A câmera que me acompanhou durante a viagem do Marrocos e do Egito, que foi a Osmo Pocket 3. Hoje já tem a 4, né? Mas eu jamais ia trocar a 3 pela 4, até porque não evoluiu tanto assim. Enfim, quando eu virei não, né? Quando eu me tornei um videomaker de viagem, eu precisava de uma coisa mais portátil. E essa câmera é espetacular. E eu comecei a trabalhar eventos e outras coisas mais grandes em corporações com aquela câmera. Essa câmera, eu comecei a fazer vídeos de viagem com ela. Mas aconteceu mais uma coisa. Mais um up nessa virada. Espera aí que eu já vou contar.
Então, que reviravolta foi essa? Bom, a Apple lançou, a partir do iPhone 15, o Apple Log. Ou seja, tudo de maravilhoso que tinha nas minhas câmeras para eu ter um controle total sobre a cor e dar a minha identidade aos vídeos, agora também está no iPhone. E eu pensei, por que não voltar ao mobile? É uma possibilidade a mais. Ou seja, eu consigo entregar um trabalho profissional, só que agora com o telefone. E aí, qual que seria a vantagem disso? A vantagem que os arquivos dessa câmera é muito complicado para editar. Os arquivos dessa também. Ou seja, essas duas câmeras, tanto a ZVE10 II quanto a Pocket 3, o maior trabalho que elas me davam era o quê? No pós-produção. O que é muito simplificado com isso. Entendeu? Com essa ferramenta aqui, eu tenho tudo. Eu não preciso levar um computador, eu não preciso. Claro que não vai substituir nem a minha Pocket 3 e nem a minha câmera, a ZVE10 II. Ele não vai substituir, mas é um nicho a mais em que eu posso trabalhar. Ou seja, se eu vou ter menos tempo, menos trabalho em edição, eu também posso melhorar os valores. Ou seja, é uma forma de quem quer um vídeo rápido, um vídeo curto, um vídeo para redes sociais, não quer investir um balúrdio que é para fazer uma produção completa, mas você vai ter uma produção profissional muito mais rápido e muito mais econômica. Então é isso, eu retornei ao mobile. Agora também vou trabalhar como videomaker mobile. Um grande abraço para vocês. Tem mais uma coisa. Eu mudei de câmera 3 vezes nesse vídeo. Tem imagem das 3 câmeras. Vocês conseguem me dizer qual é qual? Um beijo e até a próxima.